Aleluia. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Como vocês estão? Como vocês estão nessa madrugada do dia 17/4/2024? Bastidores do propósito e identidade de poder. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre opressão e pressão. Entre opressão espiritual e pressão espiritual. E para a glória do nome do Senhor Jesus. Que vocês tenham um magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a abundante comunhão do Senhor Espírito Santo, que o grandioso amor de Deus em Cristo Jesus esteja manifestado no coração de cada um e cada um de vocês, em nome de Jesus. Então vamos orar. Vamos orar nesse momento, consagrando ao Senhor essa palavra, consagrando esse momento, esse ambiente. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor nosso amigo, Senhor Espírito Santo, nós estamos aqui e consagramos ao Senhor em nome de Jesus essa ministração, esse tempo, essa palavra, as nossas intenções, o nosso coração. Nós consagramos em nome de Jesus. E que tudo, Pai, tudo que for dito, for realizado, que seja pelo Senhor, Santo Espírito, para que Jesus Cristo seja glorificado. E que a tua mão poderosa, Senhor Espírito Santo, seja sobre cada uma das suas filhas e seus filhos. Em nome de Jesus. Que a tua mão potente e poderosa esteja sustentando cada uma dessas vidas. E que o Senhor possa abrir o entendimento. Que o Senhor possa iluminar os olhos do entendimento de todas essas vidas. Para que elas possam compreender e entender a tua palavra. E que essa palavra possa gerar fé. E que por esta fé possa haver curas, libertações. E em nome de Jesus, toda opressão, toda pressão, toda opressão direta ou indireta, seja dissipada, destruída, para que a verdadeira liberdade opere, para que a cura opere, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome dEle. Eu te agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. E Lucas 4, 18. Atos 10, 38. E Lucas 4, versículo 18. Amém? A palavra do Senhor em Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e
poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, nós vemos a palavra curar e a palavra libertar os oprimidos. E a pessoa maravilhosa que veio para nos libertar e nos curar de toda a opressão de Satanás, do diabo, das trevas, do maligno, foi Jesus. O nome santo de Jesus Cristo. Agora vem a pergunta: o que é uma opressão espiritual? O que é uma opressão maligna? E muitas vezes nós pensamos, o que é uma opressão espiritual? Nós pensamos, então, se é uma opressão, é algo somente espiritual. E é algo que eu não consigo tangibilizar, eu não consigo tocar, eu não consigo ver. Existem as opressões completamente, meramente espirituais, em que a olhos nus, ou seja, não há um lastro, não há algo que nós possamos identificar e dizer, não, isso sim eu estou vivendo porque é uma opressão maligna lançada por Satanás. E isso acontece muito quando se refere ao nosso emocional e ao nosso abalo espiritual, ao nosso estado de espírito. O nosso estado de espírito é a junção entre o que a nossa alma está trazendo e o que isso está repercutindo, transparecendo, e a gente chama assim, estado de espírito, que é algo que nós não conseguimos visualizar, tangibilizar, tocar. Mas esse, esse nível emocional e espiritual, ele, na verdade, tem sido, nessa geração, o principal foco de opressão do inimigo. O principal foco de opressão do inimigo. Só que, quando nós vemos opressão, nós precisamos entender o que é opressão no sentido bíblico, no sentido do que a palavra diz. Então, a opressão, e você vai ler em Isaías 61, o profeta Isaías trazendo e falando e profetizando sobre Jesus, e falando sobre que esse nome, ele seria o nome, porque esse seria o nome que nos libertaria. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, as obras de Jesus, nos libertaria de toda a opressão. E lá traz vários pontos. Fala sobre curas físicas, dores emocionais, onde fala de corações dilacerados. Lá fala de libertação dos cativos, que isso está ligado diretamente a uma opressão espiritual, almática. Mas a opressão eu quero que você lembre de uma coisa. A opressão está para o reino das trevas, o que a unção está para o reino da luz. A opressão está para o reino das trevas, o que a unção do Deus Todo-Poderoso está para o reino da luz. A opressão é a operação,
a atuação do poder de Satanás. É a atuação, é a operação do poder de Satanás por meio dos demônios. E aqui que mora um segredo que poucas pessoas compreendem. Por meio de demônios e por meio das forças e das energias espirituais da maldade. Muitas vezes, a maioria de nós pensa que, eu estou debaixo de uma opressão, ou fulano está oprimido, então ele está endemoniado. Então ele está sendo influenciado por demônios. E nem sempre. Porque não existem apenas demônios. Existem o que os demônios lançam. E o que eles lançam? Lançam energias, poder e poderes espirituais da maldade. Então, para você entender, a unção é o poder de Deus, a energia curadora, transformadora, libertadora, o poder de Deus, a unção de Deus para curar, para libertar, para fazer o bem. E existe a opressão, que é a unção, poderia dizer, só para você entender, uma unção maligna, uma unção negativa, onde o inimigo opera para trazer roubo, morte e destruição. Então, e a opressão é a operação do poder de Satanás, a atuação do poder de Satanás, de forma direta, quando exatamente pode existir ali um espírito maligno, como no caso que nós temos na Bíblia do Gadareno, onde ali não só um espírito, mas uma legião, em média de 3 a 6 mil demônios, atormentando e oprimindo aquele homem. Então pode ser uma opressão direta. O que é uma opressão direta? É quando os próprios demônios estão operando ativamente, de forma direta. Eles estão ali no corpo da pessoa, infligindo a alma da pessoa, controlando a alma da pessoa, controlando o corpo, tomando ali domínio do corpo físico, da alma e até mesmo possuindo a pessoa completamente e adentrando a níveis do espírito, a nível do espírito da pessoa. Mas nós temos a opressão, que é uma opressão indireta. E essa opressão indireta, nós vamos dar o nome de pressão espiritual. Essa pressão espiritual. Essa opressão indireta, ou pressão espiritual, os demônios, eles não podem te tocar, porque, primeiro, requisito, você carrega o Senhor Espírito Santo dentro de você. Segundo, você tem o poder do Senhor Espírito Santo sobre você. Se você carrega o Senhor Espírito Santo, ele habita em você e o poder do Senhor Espírito Santo está avivado, ativado, despertado sobre você, o mal não te toca diretamente. Ele não pode tocar, o demônio não consegue entrar, ele não consegue acessar uma mente, um corpo diretamente, ele não consegue ali se instalar onde habita o Senhor Espírito Santo e onde o poder do Espírito Santo está sobre aquela pessoa. E além de estar sobre aquela pessoa, aquele poder está ativo, despertado. Ou seja, o fogo do poder do Espírito Santo está queimando. Vocês já viram que animais selvagens, eles não chegam perto e eles não encaram fogo? Vocês sabem disso. Então, animais selvagens, né? E esses animais selvagens, eles fogem do fogo.
Animais selvagens é uma tipificação, é uma representação de espíritos malignos. Claro que existem outros animais próximos de nós que também podem ser tipificados, né? Como cachorros, serpentes, mas no geral, a grande massa dos animais, eles são selvagens. Raras as exceções, por exemplo, no caso de um cachorro, de um gato, que são animais, como fala, de estimação. Mas é só para você entender que é uma tipificação. Não, eu não estou dizendo que um cachorro e um gato é um demônio, ou que um leão ou com um urso é um demônio, não. É uma representação do que acontece nas dimensões espirituais. E tudo que existe na Terra é uma representação de algo que existe nas regiões celestiais. Então, existem, por exemplo, nós temos morcegos. Existem espíritos malignos, existem demônios alados, que se parecem com morcegos, que eles são, né, pavorosos. Só para você entender que tudo que existe aqui na Terra é uma representação e foi feito de acordo com o que já existe nas regiões celestiais. Mas o foco não é esse, é só para você entender. Fazendo esse adendo aqui. Agora, é preciso que você entenda. A opressão é a operação, a atuação do poder de Satanás por meio de demônios ou forças ou energias espirituais da maldade, que exerce, presta atenção, que exerce controle sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente ou sobre o seu espírito, ou sobre áreas da sua vida. Áreas da sua vida. A gente não vai falar desses tanto de pontos porque não dá tempo. Mas eu quero que você fique bem gravado, que o poder de Satanás sempre vai exercer controle. Então, assim, a opressão, que é a atuação e a operação maligna, sempre vai trazer paralisia, sempre vai trazer aprisionamento, sempre vai trazer uma passividade. Você não vai conseguir fazer. Você vai permanecer paralisada. Uma enfermidade é um tipo de opressão. A enfermidade física, uma enfermidade na mente, uma enfermidade na alma, é um tipo de opressão. O que nós precisamos ter discernimento é se essa opressão é causada por demônios diretamente ou apenas pelo poder, pela unção maligna que foi lançada contra a vida de alguém. E esse lançamento desse poder, dessa energia, você vê lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A palavra diz assim: a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra os principados, potestades, dominadores deste tempo, deste século tenebroso e hostes espirituais da maldade. Quando você vê a palavra hostes espirituais da maldade, todos nós temos o entendimento de que são quatro níveis de poder, mas ninguém, por exemplo, eu mesma nunca ouvi alguém trazer o entendimento que aqui, ó, no quarto nível, que é o nível das hostes malignas espirituais, aqui não é demônio. Esse quarto nível, que é o mais comum, que é o abrangente, que é o geral, que é o que mais acontece, aqui, hostes espirituais da maldade está relacionado a forças espirituais da maldade. Está relacionado a energias espirituais da maldade. Está ligado a essas forças que não são propriamente os demônios, mas que são os poderes lançados por eles. Olha que coisa louca. As hostes espirituais da maldade são forças espirituais que não são
propriamente, para você entender, demônios. Por exemplo, quando você, está em oração, intercedendo por alguém, você está lançando sobre a vida dessa pessoa poder de Deus, forças espirituais do poder, da glória, da graça de Deus, energias espirituais, esse poder, né? Essa energia de poder que vai trazer vida, graça, libertação, cura sobre a vida das pessoas. Agora, quando um bruxo, quando uma pessoa usada por Satanás, instrumento dele, faz uma oração, entre aspas, faz uma profecia, faz orações malignas, eles chamam de conjurações, a Silvia entende um pouco dessas nomenclaturas, eles fazem as conjurações. As conjurações seriam profecias, orações. Essas conjurações, elas carregam e elas lançam poderes da maldade. Energias da maldade que vai trazer morte, roubo e destruição. Então, o poder de Satanás existe? Existe. Satanás tem poder? Tem. Porque senão a Bíblia não traria em Atos, capítulo 26, versículo 18, quando o apóstolo Paulo está contando ali sobre o seu chamado e ele diz que o Senhor chamou ele para libertar as pessoas, para salvar vidas e para libertar elas do poder de Satanás, de todo o poder de Satanás. Então existe poder? Satanás tem poder? Tem. Só que glória a Deus, que maior é o poder que habita em nós, que está sobre nós, que está conosco. Que é o poder, que é a unção, que é o poder de Deus, a unção do Senhor, que é essa força espiritual do bem. Essa força espiritual que dá vida, essa força espiritual que dá poder para gerar vida, liberdade. Entende? Agora, o que causa a opressão? Isso é importante nós entendermos o que causa a opressão. Vocês compreenderam, mesmo falando rápido, o que é a opressão? E por isso que o controle é quando nós queremos, olha, é muito louco, mas muitas vezes o inimigo lança hostes espirituais da maldade para que nós nos tornemos pessoas controladoras. É muito louco, mas nós queremos controlar. E aí você percebe que a incredulidade é uma forma de controle. Porque a incredulidade é não crer na palavra. A palavra é espírito, a palavra é espiritual. E todas as vezes que eu estou carnal, ou eu estou vivendo na carnalidade, eu abro portas e eu abro espaço, eu dou licença, eu dou permissão, eu dou autoridade para que o inimigo lance sobre a minha vida hostes espirituais da maldade, forças espirituais da maldade, para que eu comece a viver uma vida controlando as coisas e não me submetendo a Deus. Então, o controle, ele é carnal, e não só carnal, mas maligno, diabólico. O controle é carnal e diabólico. Vocês vão entender lá na frente por que nós estamos falando isso. Agora, vem uma pergunta, né? O que causa a opressão? Antes de falar quem pode sofrer a opressão, o que causa a opressão? E agora você vai entender a diferença mais clara de opressão e pressão. Mas o que causa a opressão? O que, por exemplo, eu vivi debaixo de opressão, onde espíritos malignos haviam assumido o controle da minha mente, da minha alma, do meu corpo, quando eu estive totalmente imersa no transtorno ansioso depressivo.
E aí eu já disse várias vezes e preciso repetir, nem toda depressão, nem todo transtorno, nem toda ansiedade é uma opressão, é causa, é resultado de uma opressão direta, ou seja, influência direta de demônios. Eu preciso repetir isso, porque no meu caso eu sei porque me foi revelado. Mas nem toda depressão é causada por opressão direta, atuação direta, mas pode ser causado pela opressão indireta, que é o quê? O lançar sobre a vida de alguém forças espirituais, essa unção da maldade. Então, a pessoa pode, de repente, como aconteceu com Elias. Elias é um exemplo bíblico, claro, de alguém cheio do poder de Deus, de alguém que carregava o Senhor Espírito Santo, de alguém que Deus andava com ele, Deus era com ele, só que Jezabel, o próprio principado ali, representado por aquela mulher, por aquela rainha, lançou sobre a vida de Elias, e você pode ver lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 19, eu acredito que é isso mesmo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, onde... Oh, é primeiro Samuel? Acho que é Reis. Reis 19. Primeiro livro de Reis 19. Deixa eu só colocar aqui para conferir. Isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Você vai ver isso aí com mais detalhe. Perdão, ainda bem que o Senhor Espírito Santo me lembrou aqui. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 19, você vê que Elias, ele recebeu uma opressão indireta. O que ele recebeu? Uma pressão. Eu quero que você entenda. Uma pressão. Ele foi pressionado por forças espirituais da maldade, lançadas diretamente de uma própria rainha que representa o principado de Jezabel. Então não foi qualquer pressão, não foi qualquer opressão, foi uma opressão de alto nível, porque foi lançada diretamente de alguém que carregava aquele poder opressor em alto nível. Então, como servo de Deus que carrega uma unção de alto nível, vai lançar sobre os filhos de Deus poder em alto nível, unção de alto nível, libertação de alto nível, vida em alto nível, manifestações do poder de Deus em alto nível, os filhos das trevas. Quanto maiores patentes eles tiverem, maior eles têm de acesso ao poder de Satanás, às maldades, a essa unção maligna, a essas forças, a essas energias em alto nível. Só que por que nós precisamos entender a diferença de opressão, que é a atuação direta, e essa pressão, que é uma atuação indireta? Porque nós, que somos cheias e cheios do poder do Senhor Espírito Santo, que carregamos o Espírito Santo em nós somos, nós somos suscetíveis a enfrentar de vez em quando, ou numa temporada com muita intensidade, esses ataques do inimigo contra a nossa vida. E aí nós falamos erroneamente que nós estamos debaixo de opressão maligna. Olha para você ver. Então, nunca mais fale que você está debaixo de uma opressão maligna. Se você é uma pessoa que está cheia do Senhor Espírito Santo, está avivada, ativada, despertada no fogo do Senhor Espírito Santo, está operando em todos os 9 dons, está aí vivendo um processo de santidade, vivendo em santificação, orando, jejuando. Só que nós estamos suscetíveis às pressões espirituais que
elas vão se manifestar em áreas da nossa vida. A opressão, ela se manifesta no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito e também nas áreas da nossa vida. A pressão também. A pressão, ela tem propósito. O inimigo, qual é o propósito do inimigo quando ele lança forças espirituais contra nós? E a Bíblia diz que nós precisamos estar com a couraça da justiça, com o escudo da fé, para podermos apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que coisa. Não é por acaso que a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus não é um amuleto espiritual. Inclusive, na escola profética, nós vamos falar da armadura de Deus. E você vai entender que a armadura de Deus, é algo tangível. E está relacionada ao ministério e ao poder de Deus e aos dons espirituais e às autoridades de Deus. Então, ela não é um amuleto. Não adianta você orar e pedir para que Deus te revista da armadura somente porque você está falando. Porque ali não é uma oração. Ali é fato, é verdade. Tem coisas que precisam acontecer e tem coisas que acontecem para que, de fato, você esteja revestido e revestida da armadura de Deus. E ali é um lugar de profunda revelação em que nós teremos a glória e a graça de Deus. Dentro da escola profética, nós vamos falar sobre essa armadura de Deus. Quando nós estivermos falando dos 5 ministérios e falando novamente, né, com muita profundidade sobre os 9 dons, e quando nós estivermos falando sobre as autoridades do Senhor Espírito Santo. Então, vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo? Tá rápido, né? Agora, o que causa a opressão? Primeira causa. A primeira causa é essa aí que você tem que ter no seu coração. Primeira causa da opressão direta. A opressão direta. Legalidades, autorizações, permissões. Então, assim, tem gente que está buscando, que está se santificando. Na verdade, eu nem posso. Porque uma pessoa que está vivendo santidade, que está buscando, que está ali aos pés do Senhor se humilhando, ela sempre, todos os dias, ela vai fechar portas abertas. Por isso que a santificação, ela é um negócio muito louco. Porque é a proteção da sua vida. Então, uma pessoa que está com raiva de alguém, magoada com alguém, é uma porta. E é uma porta que ninguém está vendo. Pode ser uma grande... E aí você fala assim, nossa, fulano está com câncer. Nossa, mas ele é um homem de Deus, ele é cheio do poder de Deus. Mas existe algo lá dentro do coração dele que é uma porta aberta e que quando o inimigo lança as forças espirituais da maldade, pega. Por quê? Porque não está totalmente, plenamente revestido da armadura de Deus. Então, existem coisas que são legais e que um sentimento abre legalidade. Um sentimento. Aí existem legalidades geracionais por heranças malignas por causa de iniquidades dos antepassados, que podem vir e atuar na nossa vida e trazer opressão e autorizar a opressão. Existe o orgulho oculto no coração, lá escondido, onde ninguém vê, como no caso de Jó, onde ele foi autorizado por Deus, por causa que tinha legalidade, porque estava lá no coração de Jó. O orgulho, a soberba da vida, a preocupação e o medo de perder os bens materiais e de perder toda a riqueza que ele tinha, de perder toda a família, de toda aquela estrutura. Então, o que causa a opressão é legalidade. Agora, as diversas legalidades, elas são imensas. Imensas. Agora, o que é pior? É uma pessoa não ter o Espírito Santo habitando dentro dela
e essa pessoa não ser revestida do poder do Senhor Espírito Santo, ou seja, ela não ser batizada com o fogo do Espírito, ou que ela já tenha sido batizada com o fogo do Espírito, mas tem tanto tempo que o fogo já se apagou, o Espírito se apagou. Essa é uma legalidade das maiores. Antes de eu pensar até no coração da pessoa, Gleiciane, hoje em dia, eu sempre pergunto, qual foi a última vez que o Senhor Espírito Santo te encheu? Você já foi cheio e cheia do Senhor Espírito Santo? O Senhor Espírito Santo já te batizou com fogo? Você carrega, né, o poder de Deus, as autoridades? Ah, sim, tem uns 20 anos, faz tempo que eu não falo em línguas, e a pessoa pensa que é só orar em línguas, que é só falar em línguas. Essa pessoa, ela é vulnerável. Você quer conhecer uma pessoa vulnerável à opressão direta? A opressão direta é uma pessoa que não é batizada com o fogo do Espírito Santo e ela não está sendo despertada, ela não está ali buscando ativamente. Um salvo, por exemplo, um salvo, como era o meu caso. Eu era salva, o fogo do Espírito Santo já havia se apagado há muito tempo. Eu não percebi, eu não fui instruída, eu não sabia, eu não busquei. E estava vulnerável tanto à opressão indireta, que são as forças, porque o inimigo ele começa sempre com as forças indiretas, ele começa com a opressão indireta. O inimigo, o demônio nunca chega chegando, arrombando a porta. Não, ele arromba, mas ele arromba de longe primeiro. Ele arromba de longe. Então, o inimigo, quando você vê alguém que já está oprimido diretamente, onde ele manifesta demônios, é porque o negócio já, o pior já foi. Existir um demônio dentro de alguém, num corpo de alguém, ou na alma de alguém, é apenas assim, testificar que a destruição ela já foi no nível que agora só falta destruir a pessoa de verdade. Só falta trazer morte física mesmo e espiritual, se isso não aconteceu. Existe uma questão aí que todo mundo, né, tem. Ah, mas pode salvo ser influenciado ou ter espíritos malignos? Pode. Por quê? Porque a salvação é no seu espírito. A salvação. Só que se você não tiver revestido de poder do Espírito Santo, fogo, ele pode entrar, assumir controle na sua mente, como aconteceu comigo. Ele pode assumir controle e matar o corpo físico através de uma enfermidade, de uma doença, através de dores. Só que ele sempre faz isso de maneira indireta, ele sempre lança as forças, ele lança, sempre. Só que os ímpios sofrem opressão? Sofrem. Os salvos sofrem opressão? Pode sim. De maneira indireta e a ponto de chegar no nível que o inimigo pode tocar diretamente a pessoa, como aconteceu comigo. Agora, quem pode sofrer essa opressão? Quem não carrega o poder de Deus ativamente, manifestando. Só que até mesmo aqueles que estão cheios do poder de Deus, que carregam o Senhor Espírito Santo, eles podem sentir e eles podem receber por lançamento muita opressão do inimigo, muitas forças espirituais da maldade. E você está ali. Imagine que você está revestido e revestida do poder de Deus, da armadura de Deus. Só que você se sente cansada, você se sente sobrecarregada, você se sente indisposta. Vamos dar um exemplo assim, bem comunzão. Elias, ele deitou, ele dormiu e ele não queria levantar mais. Ali é o ápice, ali é um exemplo para nós
de um nível de opressão indireta, ou seja, um nível de pressão espiritual, por causa de tantas forças espirituais que vieram contra a vida dele, que o corpo físico dele prostrou-se, a alma dele desfaleceu-se e ele perdeu todas as suas forças. Ele perdeu. E o que significa isso? Aí aqui nós vamos entrar no cerne da questão. Aí eu quero que você abra segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 8 ao 9. 8 ao 9? Peraí. Isso. Aqui. Nós somos, de todos os lados, somos pressionados. E em outras versões dizem assim, atribulados. Tribulação, pressão, são sinônimos. Então, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha tudo aqui que aconteceu com Elias. Olha tudo que aconteceu com Elias. Eu preciso ler lá, só para o Espírito Santo pediu para nós lermos. Eu vou ler só esse pedaço aqui, olha. Ele, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3 em diante. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. E chegou e se assentou debaixo de um junípero. E pediu por si para que pudesse morrer. Esse aqui é o nível mais profundo de uma pressão espiritual, de uma opressão indireta. Essa pressão espiritual aqui que ele sofreu, ela atacou o seu corpo físico, a sua alma e o seu espírito. Ele desejou a morte. E disse: basta agora. Ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ó, veja, o que estava acontecendo ali com Elias? Primeiro, ele desejou a morte. Esse é o nível mais profundo de opressão indireta. E o nível de opressão direta é quando o inimigo está ali de verdade matando a pessoa, ou com câncer, ou com uma depressão, que no meu caso era. Eu estava à beira da morte, porque eu estava vivendo uma opressão direta e eu estava ali desejando e planejando até a minha própria morte. Olha o nível de opressão direta. Mas vamos para a opressão indireta, que é a pressão. É sobre isso agora que nós vamos falar. Aqui ele desejou a morte. Sabe assim, quando você pensa assim, ah, eu queria dormir infinitamente, eu queria até morrer, queria descansar. Eu tô tão mal que eu queria assim deitar e dormir sem hora para levantar. Esse é um sinal de que você está sofrendo uma pressão espiritual muito intensa. Aí aqui ele tá aqui, ele dormia. Ah, eu não consigo levantar de madrugada, eu não tô conseguindo levantar de madrugada para orar. Eu não tô conseguindo orar. Você tá debaixo de uma pressão espiritual de altíssimo nível. O que significa? Que os demônios estão lançando contra a sua vida ataques, lançando energias e forças espirituais da maldade em alto nível. Ai, tô cansada, tô desanimada. Ai, ou eu tô estressada, tô agoniada, tô ansiosa. Meu Deus, ontem eu estava numa ansiedade no meu coração. Eu pensei que eu não ia conseguir jejuar ontem. Porque quando você tá angustiado, ansioso, você quer comer.
E aí as pessoas, não consigo jejuar, você está debaixo de opressão indireta, você está debaixo de pressão espiritual. E aí você vai falar assim, Gleiciane, eu nunca ouvi falar de pressão espiritual. Mas eu quero que você, a partir de hoje, você traga esse nome para sua vida e entenda. Pressão espiritual é quando o inimigo lança contra os filhos e as filhas energia, força espiritual, essa unção da maldade para tentar roubar, matar e destruir a sua vida. Só que o principal propósito de Satanás quando ele está fazendo isso é para te parar. Ele quer te parar. O que você está fazendo? Você está orando? O inimigo vai lançar para você parar de orar. O que você está fazendo? Você está lendo muita Bíblia? O inimigo vai fazer você parar de ler. Você está ministrando, você está pregando, você está evangelizando, você está curando, você está o inimigo vai lançar o que ele puder de forças espirituais para fazer você parar. Você está orando pelo seu casamento, você está orando pelos seus filhos, você está buscando ser cheio do poder de Deus, você está vivendo santidade, vivendo santificação. O inimigo vai lançar e lançar e lançar forças espirituais da maldade, energias espirituais da maldade, unção da maldade, conjurações. Ele vai usar os filhos das trevas para fazer. Aí vem. Para fazer obras de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de magia, obra da alta magia. Para quê? Para que essas forças sejam muito maiores e sejam lançadas e sejam apegadas à sua vida. Agora, aqui vem um segredo. Gleiciane, então, já que é normal, já que o inimigo lança, então é normal eu ficar na cama, com sono. Então é normal eu estar cansada, eu estar desanimada, eu não querer fazer nada, eu querer parar, eu querer desistir. Nesses dias que o Senhor Espírito Santo estava ministrando no meu coração sobre opressão e sobre pressão, o Senhor Espírito Santo me permitiu sentir opressões e pressões. Meu Deus. Meu Deus. Onde eu senti quase que como Elias, pensando assim, teve um dia que eu compartilhei, eu pensei assim, Deus, dou conta não, já deu. Lá no meu íntimo, eu não verbalizei, mas o Senhor sabe que eu pensei assim, tá doendo, tá cansado. Eu quero só dormir. Eu quero ver a tua glória. Porque quando o nível de pressão espiritual chega nesse ponto, é porque você precisa entender que o ataque não tá brincadeirinha, não. Agora, presta atenção numa coisa. Agora você vai ficar encabulado. Você vai ficar. O que gera, o que gera, o que traz legalidade, o que traz legalidade para as opressões diretas, para as opressões indiretas e essa pressão espiritual? Fortalezas na mente. Não vai dar tempo da gente falar tudo aqui. Fortalezas na mente. Acredito que a gente vai conseguir falar. Eu acredito. Mas eu não vou dar spoiler, não. Vou esperar o Senhor Espírito Santo me dizer e me trazer claramente como vai ser. Mas o que gera são essas fortalezas da mente. Quando no caso da opressão direta, onde o inimigo está ali atuando diretamente, eu não vou falar sobre isso, sobre essas fortalezas. Mas nós vamos falar aqui sobre as fortalezas que nós ainda temos dentro da mente e que abrem legalidade para nós sentirmos com muita intensidade os ataques. Gleiciane, se eu estou sentindo muito os ataques, significa o quê? Número 1, significa que você está recebendo uma pressão e o propósito da pressão aos olhos de Deus, existe um propósito. Deus sabe que o inimigo
inimigo lança as opressões, que ele lança as forças espirituais da maldade, a unção, o poder da maldade. Só que aos olhos de Deus, Deus está olhando para você e ele está esperando de você o cumprimento de um propósito. Qual é o propósito? De você se humilhar mais, descer mais, para que você seja mais cheio e cheia da unção e do poder. Você vai entender. Quando eu estava lá no início do meu processo de santificação, eu vivia alguns níveis de pressão espiritual. O inimigo lançava. Só que aquelas forças que ele lançava lá no início da minha caminhada, se ele lançar hoje contra a minha vida, eu não vou nem sentir. Eu não vou nem perceber que o inimigo está lançando contra a minha vida forças espirituais da maldade. O meu corpo não vai sentir, minha alma não vai sentir, eu não vou nem perceber. Por quê? Porque o nível de unção que hoje eu carrego é muito maior e torna-me insensível e eu não percebo aquele nível de opressão que eu recebia lá atrás. Vocês estão entendendo? Só que hoje eu, Gleiciane, vivo pressões espirituais. O inimigo continua, ele não vai parar, viu? Se você tá pensando assim, um dia o inimigo vai parar de lançar contra a minha... Não, esquece. Só quando você estiver na glória. Ele não para. O propósito dele é diuturno e noturno. É dia e noite ele está trabalhando. Ele está bramando como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, ele está o tempo inteiro com seus principados, com os governantes das trevas e com seus demônios, lançando forças espirituais da maldade. Agora, primeiro propósito que Deus ele quer que você cumpra quando você perceber que está sendo atacado por forças malignas espirituais. Não pare. Desça mais. Busque agora ainda mais. Gleiciane, mas olha que coisa. Lá, Elias precisou ser levantado por um anjo. E agora? Então, eu tenho que esperar um anjo vir me levantar da minha cama, me levantar disso que eu estou vivendo? O Senhor, ele nos deu o anjo. Ele nos deu o Senhor Espírito Santo. Ele que te levanta. É ele que fala, desperta. Desperta. Mas aí você pensa assim, ele vai me despertar e com muita força, né? E eu vou levantar e sair voando, cheia do poder. Peraí, desperta e desce. Porque a sensibilidade, se você está sentindo os ataques, se você está sentindo essa pressão com muita intensidade, existem fortalezas na sua mente e essas fortalezas são sinais de que você completamente não está, porque assim, quando é que estaremos plenamente, completamente, inteiramente, sem faltar um pedaço, submetidos e submetidas a Deus, ao poder de Deus? Quando nós estivermos fora dessa carne, no céu de glória. Enquanto nós estivermos nessa carne, é guerra. Porque a carne, a alma luta contra o espírito. Então, o que Satanás ele faz? Ele lança na sua carne para que a sua carne faça você parar o que o espírito está fazendo, o que o espírito está buscando. Então, quando você está se sentindo cansadinha, cansado, com sono, desanimado, desanimada, isso não é algo que está vindo do seu espírito, é algo que está vindo da sua carne. A sua carne está dizendo, já que eu estou recebendo tanto ataque, eu vou parar. Já que eu estou recebendo tanto ataque, eu vou dormir. Já que eu estou recebendo tanto ataque, eu não consigo orar, eu não vou orar. Porque a carne, ela quer conforto. Ela está dizendo, para, porque eu não estou confortável com essa guerra.
Só que é nesse exato momento que o propósito de Deus precisa se cumprir, no momento em que nós estamos sendo pressionados e pressionadas. Qual é o propósito? Se levantar em oração para se humilhar mais. Significa que você precisa reconhecer diante de Deus, em oração, lá no seu secreto, que você é fraca. E que quando o inimigo se levanta um pouquinho e lança contra você algumas forcinhas espirituais, você ainda sente. E que se você ainda sente, significa que a unção de Deus precisa subir. A unção, o poder de Deus precisa ser levantado, elevado. Significa que você precisa de mais poder de Deus. E como é que você recebe mais poder de Deus? Na presença de Deus. Então, quanto maiores as pressões, maior tem que ser o seu posicionamento em descer na presença. E você precisa entender, o seu corpo não quer levantar, o seu corpo não quer orar, o seu corpo não quer falar, o seu corpo não quer fazer, tá tudo bem, ele tá só exercendo exatamente o papel dele, que é fraqueza. O corpo é fraco, a carne é fraca mesmo. Só que o espírito está pronto. O espírito está pronto para receber a ajuda, o reforço, o poder, o pão vivo que está na brasa, que é o Senhor Espírito Santo. Sabe o que a gente faz? Quando vem as pressões, a grande maioria para. Porque ela pensa assim, eu comecei a orar mais, o negócio ficou difícil. Eu comecei a jejuar, o negócio ficou difícil. Aí as pessoas param. E é exatamente isso que é o propósito que Satanás quer que se cumpra, que você pare, que você estacione, que você paralise tudo, que você não continue. Por que ele quer que você pare? Porque se você perseverar e se humilhar, a unção vai subir. Ainda que você pense assim, não, mas eu tô fraca demais, eu não tô aguentando, eu só tenho chorado. Mas se você tem chorado do jeito certo, na posição certa, se humilhando, é aqui que mora o segredo. Qual é o propósito da pressão espiritual sobre a sua vida, sobre a vida dos santos? É levar a unção sobre você. Ah, mas eu tô sentindo, por exemplo, eu tenho sentido muita pressão espiritual desde que nós lançamos a escola profética, mas muita pressão. E o Senhor Espírito Santo, ele diz: desce mais, porque vai ter mais óleo, porque vai vir mais unção. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Quanto mais pressão, mais eu desço. Quanto mais eu desço na presença, mais unção. E quanto mais unção, mais esses ataques de hoje se tornarão imperceptíveis amanhã. É para isso que serve a santificação, a santidade, o aperfeiçoamento da santidade. Para que a pressão que hoje faz você percebê-la, que as forças espirituais que você sente hoje, amanhã você não vai sentir. O inimigo vai ter que se virar nos 30. Ele vai todo dia ele vai precisar de forças novas, porque todos os dias a sua força se renova em Deus. Qual é o segredo de uma vida espiritual, de uma vida no espírito aqui na terra? Perseverança. É você andar contra a esperança. Você andar contra o que você está vendo. Ontem, no finalzinho do dia, eu recebi uma notícia muito ruim. E essa notícia, ela veio para o meu coração, eu chorei. E eu falei, Senhor, esse nível de pressão, esse nível de ataque foi longe demais. E naquele instante ali, por alguns segundos ali, a minha mente, ela rodou, ela foi, e a minha mente, ela foi na Bíblia, né? Porque a única coisa que eu tenho é a palavra.
E o Senhor Espírito Santo, ele foi na palavra e me trouxe a palavra. E a palavra é: nós somos pressionados por todos os lados, contudo, não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu estou perplexa. Eu estou pressionada. Mas eu estou aqui. Eu não vou me angustiar a ponto de parar. Eu não vou parar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você pode se sentir abatida, se sentir cansada. Você pode se sentir, né, pressionada, perseguida. Mas você tem que entender que o Senhor Espírito Santo habita dentro de você. E se ele habita dentro de você, e além de tudo, ele está sobre você, o poder dele está sobre você. E aqui você precisa tomar posse de algo. Você precisa, e aí que vem a essência de viver um processo de santificação. Porque quanto mais você conhece o Deus que você serve, o Deus que é o teu Pai, quanto mais você conhece a Ele, quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você é íntimo, íntima do Senhor Espírito Santo, maior será a tua perseverança, maior será a indestrutibilidade da sua vida, maior será a inabalabilidade da sua vida. Porque o inimigo, ó, o segredo é: o vento vai soprar, soprar, soprar. O inimigo vai lançar forças, ele vai. Só que você vai descer mais, se humilhar mais, para que a unção suba, para que o poder se eleve, para que você suba de nível. Então, lá em 2022, a pressão que o inimigo lançava contra a minha vida era o meu marido contra mim. Era a divisão dentro do meu casamento. Ah, mas aquela estratégia não funcionou, porque a unção foi elevada, o poder de Deus subiu, a autoridade de Deus subiu, e a unção foi tamanha que o meu esposo foi alcançado. Tá entendendo? Então, entenda, a luta, né? A gente fala assim, a luta que você está passando hoje, a circunstância que você está passando hoje, a dificuldade que você está vivendo hoje, o resultado disso que você está vivendo hoje depende da perseverança, da tua busca, do teu posicionamento em Deus diante disso. Para que você eleve em Deus e busque em Deus o nível maior de unção. Ah, se esse relacionamento, se essa situação ainda está ferindo você, ei, é necessário mais unção. É necessário mais poder. Então é necessário mais presença. Então é necessário descer. Aí tem a questão das fortalezas, que depois a gente vai falar sobre as fortalezas, que você vai compreender isso mais. Mas entenda, a principal fortaleza quando vem os ataques é: ai, eu não posso, ai, tá difícil, ai, eu tô com dor de cabeça, ai, sabe assim, de ai, eu não consigo. Mas entenda, você precisa conhecer o Deus que você serve. E entender que esse nível você vai passar dando glória a Deus. Você vai passar na presença e sendo revestida do poder dele, da unção dele. Porque se o inimigo vem com o poder dele, beleza, ele está cumprindo o propósito dele. Agora eu não vou ficar sujeita à minha carne, que está dizendo para eu parar. Eu vou me sujeitar ao poder de Deus, que está dizendo: não para, levanta, ora, se humilha, se posiciona, persevera, mais um pouco, se humilha mais, jejua mais, jejua mais. E é por isso que nós vamos viver esse jejum disruptivo na semana que vem, para a glória do nome de Jesus.
Vai ser o jejum mais disruptivo, mais rompedor que você já experimentou. Eu não sei se todas vocês já estão, mas eu sei, o Senhor já me deu visão. Não vai ser fácil? Não, porque o inimigo ele vai vir com as forças dele. Só que nós vamos gerar no Senhor, pelo Espírito Santo, o óleo da unção. E esse poder vai vir, esse poder vai ser liberado pelo Senhor Espírito Santo. E nós vamos minar o óleo. Ah, minha filha, 3 dias sem beber e sem comer, vai minar poder para tudo quanto é lado. O inimigo não vai ter para onde correr, não. Nós vamos subir de nível, mas subir muito. Então, nossas armas não são carnais. Não adianta você fazer nada carnal quando a situação é uma pressão espiritual. Você pode fortalecer o seu corpo se alimentando bem, né? O básico, isso aí não precisa nem se falar. Você precisa entender que você precisa cuidar do seu corpo, ele é templo. Agora, olhando aqui, nós estamos falando de coisas exclusivamente espirituais. Você precisa entender que as armas são espirituais. Se ele vem com poder, nós descemos mais, acessamos o poder e o poder de Deus destrói todas essas forças. É assim que acontece. É assim que acontece. Então eu tenho que entender o meu posicionamento hoje. Eu não me submeto mais a nenhuma pressão espiritual, a nenhuma opressão indireta. Além de orar, além de repreender, eu preciso me posicionar. E eu vou falar, o que eu vivi nos últimos dias, nos últimos meses, foi a experiência. O Senhor precisava fazer me experimentar pressões espirituais em níveis que eu nunca tinha vivido antes. Mas também porque o Senhor tem me revelado e tem me permitido sentir na minha carne, na minha alma e no meu espírito a dor, a opressão que a igreja dele tem sofrido neste tempo. Você acha que você tem sofrido opressão? Você imagina quem nem acordou, quem nem foi despertado para viver a santificação. Pensa. Pensa. Eu quero que você pense agora na igreja do Senhor e tenha misericórdia dela. Porque se você está ouvindo essa palavra, você está sendo despertada, você já está em outro nível. Você já está em outro nível porque você está buscando. O pior nível de opressão é quando. O pior nível é quando a igreja do Senhor não está buscando o poder e a presença. Esse é o nível mais terrível. Então, nós vamos encerrar por aqui, nós não vamos estender. Eu só quero ter certeza que vocês compreenderam a diferença de opressão direta e de opressão indireta, que hoje nós trouxemos um nome, né? Pressão espiritual. Ai, por exemplo, quando vocês forem, quem é aluno aqui da escola, acho que todas aqui, quase todas, quando você estiver enfrentando uma pressão espiritual, você sabe que o seu posicionamento precisa ser rompedor, precisa ser diferente. E você tem que entender. E depois eu vou fazer um compilado, né, dos sinais da opressão e dos sinais da pressão, para ficar bem claro. Eu vou fazer esse compilado depois com mais tempo, fazer uma lista, né, dos sinais. Mas aqui, né, vocês que já estão nesse processo de santificação, fica muito claro os sinais. Esses sinais são muito importantes para quem ainda nem foi despertado, para quem está dormindo o sono da morte, para a igreja que ainda não foi despertada no poder do Senhor. Ela ainda está assim, dormindo, ela está morta, porque ela carrega o Espírito Santo. Um dia ela foi revestida ou nunca foi revestida, mas ela está ali, ela nem está buscando. Essas pessoas que nem estão buscando, aí o nível de opressão, listar esses sinais para ela é importante para ela entender, olha, eu estou debaixo de uma opressão, eu estou debaixo de uma pressão espiritual e eu preciso me posicionar para eu sair, para eu ter um posicionamento ativo e não passivo. Porque a maioria dos filhos e das filhas de Deus no reino, elas têm um posicionamento passivo diante da opressão e diante da pressão. Elas não têm um posicionamento ativo. Quem tem um posicionamento ativo o inimigo está lançando, ó, botando para quebrar. Mas eu tô ajoelhada, é na madrugada, é à tarde, é de manhã, eu tô ceando, eu tô jejuando, eu tô orando. Moço, o inimigo,
O inimigo, ele mal respira, você já está com outra arma espiritual. Posicionamento ativo, posicionamento intencional. Ou você é intencional, ou você é um oprimido de Satanás. Sabe? E você vai sofrer as consequências. E isso é fato. Amém? Então eu quero glorificar a Deus por essa palavra. Essa palavra, o Senhor precisava liberar essa palavra para você, igreja, nesse tempo, nessa hora. Porque, e assim, eu recebo muitas mensagens no meu direct, lá na comunidade profética, nós recebemos muitas mensagens. E há muito tempo, né, eu falo, Senhor, dai-nos uma palavra. Dai-nos uma palavra de direção, de alinhamento, de aperfeiçoamento. E assim, a minha busca pelo que o Senhor possa trazer a palavra é muito grande. Muito grande no sentido assim, não que eu busque no limite, não. Eu preciso buscar muito mais. Mas é muito grande porque eu me preocupo. Quando alguém fala que está passando por um problema, às vezes eu posso não dizer ali, eu posso não dizer uma palavra ali, mas dentro do meu coração eu começo a conversar com o Senhor Espírito Santo, eu começo a buscar uma chave, uma palavra. Eu peço, eu imploro ao Senhor. E essa palavra de hoje é para suprir mesmo a necessidade da igreja de entender que se você está vivendo santidade, se você está jejuando, se você está orando, vai vir pressão espiritual. Só que essa pressão espiritual, o propósito dela é para que você desça mais e para que o poder de Deus aumente sobre você. Agora, no caso de quem nem está buscando, aí é um outro cenário. Aí teria que ser uma outra palavra. E depois, com certeza, se Deus vai permitir eu falar isso em outro momento. Mas essa palavra aqui é para você que está buscando. É para você que está orando mais, jejuando mais. É para você que está sentindo as pressões através do seu marido, através dos seus filhos, através do seu emprego, através até da sua saúde, através de pessoas, de amigos, de familiares, do seu pastor, de pessoas que estão perto de você. O inimigo vai usar todas as áreas da sua vida, vai usar tudo que ele pode para que essa pressão possa te parar. Tem gente que o marido pressiona tanto que a pessoa para de orar de madrugada, porque o marido não quer que ela acorde de madrugada, porque ele acorda. Mas não é, porque o inimigo está usando o marido para falar que ele precisa dormir mais, que ele trabalha muito. Antigamente o meu marido não gostava que eu acordava de madrugada. Hoje ele vê eu acordando, ele volta a dormir. E tá tudo bem, por quê? Porque antes o inimigo usava ele, só que não funcionou. Porque eu me levantei mais, o poder de Deus veio mais. Então, cada vez que você não permitir que aquele instrumento, que aquela estratégia não funcione, o inimigo vai usar outras, e aí você vai superar mais aquelas. E essa é a vida da guerra entre alma e espírito, todos os dias, que nós vencemos pelo poder de Deus, pela guia, pela direção do Senhor Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos vencer nenhum tipo de opressão e nenhum tipo de pressão espiritual. Porque ele é aquele que nos dá o pão na brasa viva. É aquele pão que nos alimenta, que é a palavra, que é a revelação, que é o seu poder. Que é a água e é a palavra. Gente, isso aqui, ó. Nós vamos falar muito sobre isso agora nessa aula da Escola Profética de quinta-feira. Isso aqui salva a sua vida. Salva. Salva. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Nós precisamos perseverar, buscando mais poder de Deus, para que possamos sentir no nosso corpo, na nossa alma, a unção nos tocar. Quando nós chegamos nesse ponto, nenhum poder, nenhuma força espiritual da maldade vai nos conseguir parar mais. Quando nós pararmos de perceber e sentir somente os ataques e começarmos a sentir a unção, e sentir a unção, sentir, vivê-la, é muito poderoso, é muito maravilhoso. Então, persevere e não se renda às pressões e nem às opressões, até que você passe a sentir a unção vibrar no seu corpo físico. Esse nível
é real. Sentir a unção no corpo físico. É para esse lugar que nós estamos indo. Porque quando você começa a viver e sentir a unção no seu corpo físico, essa unção ela é elevada em níveis muito altos. E nenhum poder do inimigo tem poder mais sobre a sua vida. E você resiste ao inimigo na palavra todo o tempo todo, sem esforço, sem força. Mas é a unção que vence, não é você. O nosso esforço, eu preciso dizer isso, o nosso esforço é buscar sermos cheios e cheias do poder. Porque a unção é o poder e é a força contra todo o poder do mal. Você não vence o mal pela sua força e nem pelo seu poder. Mas a sua força e o seu poder, você utiliza isso para buscar a unção, para buscar o poder. Olha que louco. Nós vamos falar sobre isso, sobre força e esforço. Nós vamos falar sobre, eu acredito que será depois um dos próximos temas nossos aqui. Amém? Então busque, persevere até que a unção seja manifesta. Glória a Deus.